Aqui é a Sandra do canal Histórias para Dormir. Que bom que você está aqui. Coloque seus fones de ouvido, porque as histórias são sussurradas. Eu tenho aqui histórias as mais diversas para te contar. Espero e desejo de toda a minha alma te ajudar a relaxar, a acalmar a ansiedade, a insônia, para você dormir o sono mais profundo e reparador possível. Mas antes, curta, compartilhe e se inscreva para ajudar o canal a crescer e fazer com que milhões de pessoas durmam um sono maravilhoso todas as noites. Vou te preparar para mergulhar comigo nesta leitura. Deite-se ou sente-se confortavelmente. Feche seus olhos. Respire lentamente e profundamente. Deixe seus músculos relaxarem. A cada respiração em que você enche seus pulmões, você vai aprofundando cada vez mais. Encha de ar o seu abdômen, como se sua barriga fosse um balão. Puxe o ar, fazendo com que preencha todo o abdômen. E em seguida o pulmão. Essa respiração pelo abdômen é chamada de respiração diafragmática. Quanto mais você respira de forma lenta e profunda, mais você relaxa. Sinta os seus pés relaxando, as suas pernas, os seus braços, as suas costas, o seu peito, os seus ombros, pescoço, rosto. Relaxe também a sua mente. E agora, uma última tomada de respiração profunda. Inspire e segure por alguns segundos o ar. Solte todo o ar lentamente pela boca. Prenda por alguns segundos. Inspire novamente, preenchendo o abdômen e o peito. Prenda por alguns segundos. Solte todo o ar pela boca. Isso, muito bem. Agora você pode respirar normalmente, no seu ritmo, do seu jeito. Trago para você, nesta primeira série de histórias, a leitura do livro O Jardim Secreto, de Frances Hodgson Burnett, lançado em 1911. Esta história que encantou a infância de muita gente conta sobre o drama de Mary Lennox, uma menina indiana mimada que ficou órfã e foi enviada para a casa do tio na Inglaterra. E lá ela descobre um jardim esquecido e sua vida passa por uma completa transformação. Prepare-se para adentrar o Jardim Secreto. Vamos à leitura do capítulo 9, A Casa Mais Estranha que Alguém Já Morou. Aquele era o lugar mais encantador e misterioso que alguém poderia imaginar. Os muros altos que o cercavam eram recobertos por galhos desfolhados de roseiras, grossos e emaranhados.
Mary Lennox sabia que eram roseiras, pois vira muitas delas na Índia. Todo o terreno estava coberto por uma grama de um marrom invernal, e dela cresciam moitas de arbustos secos, que certamente seriam roseiras se estivessem vivas. Havia um grande número de roseiras comuns, com galhos tão longos que se pareciam com pequenas árvores. Havia outras árvores no jardim, e uma das coisas que faziam o lugar parecer mais estranho e adorável era que as roseiras haviam se espalhado por tudo. Suas longas gavinhas criavam cortinas vivas e ondulantes. Aqui e ali, elas se enroscavam umas às outras, deixando longas hastes penduradas, que se ligavam em lindas pontes de si mesmas ao alcance das mãos. Não havia folhas nem rosas nelas agora, e Mary não sabia se estavam vivas ou mortas. Mas seus galhos e raminhos finos, cinzas ou marrons, formavam uma espécie de manto indistinto que se espalhava por tudo, paredes e árvores, e até mesmo sobre a grama acastanhada, onde haviam despencado de suas esporas e se espalhado pelo chão. Era esse confuso emaranhado de árvores e mais árvores que fazia tudo parecer muito misterioso. Mary pensou que devia ser diferente de outros jardins que não haviam sido abandonados por tanto tempo. E de fato eram diferentes de qualquer outro lugar que ela já vira em toda a sua vida. Como é quieto aqui, ela sussurrou, muito quieto. Então se calou por um momento e ouviu o silêncio. O pisco que voou para o topo da árvore estava imóvel como todo o resto. Ele nem mesmo bateu as asas, acomodou-se para observar Mary. Não admira que seja quieto, sussurrou novamente. Sou a primeira pessoa que fala aqui dentro em 10 anos. Ela se afastou da porta, pisando tão suavemente, como se temesse acordar alguém. Estava feliz por ter grama sob seus pés para abafar seus passos. Caminhou sob um dos encantadores arcos cinzentos entre as árvores e olhou para os ramos e gavinhas que o formavam. Será que estão todos mortos? É um jardim morto? Gostaria que não fosse. Se ela fosse Ben Witherstaff, saberia se a madeira ainda vivia só de olhar para ela. Mas Mary encontrava ramos e mais ramos cinzentos ou marrons, e nenhum apresentava qualquer sinal de vida, sequer uma pequenina folha. Mas agora que estava dentro do jardim maravilhoso e podia entrar
pela porta sob a era quando quisesse, se sentia como se estivesse encontrado um mundo só seu. O sol brilhava dentro dos 4 muros e o alto arco do céu azul sobre aquele pedaço específico de Mr. White parecia ainda mais claro e suave do que sobre a charneca. O bisco desceu do topo de sua árvore e pulava e voava atrás dela, de um arbusto para o outro. Ele gorjeava com um ar bem ocupado, como se estivesse mostrando coisas para ela. Tudo era estranho e misterioso, e ela parecia estar a centenas de quilômetros de qualquer pessoa, mas de alguma forma não se sentia nem um pouco solitária. Tudo o que a perturbava era o desejo de saber se todas as rosas estavam mortas ou se alguma delas havia sobrevivido para lançar folhas e botões quando o tempo esquentasse. Ela não queria que fosse um jardim completamente morto. Se fosse um jardim vivo, que maravilhoso seria, pois milhares de rosas nasceriam por todos os lados. A corda de pular estava pendurada em seu braço quando ela entrou. E depois de caminhar um pouco, pensou em pular pelo jardim todo, parando quando quisesse observar algum detalhe. Parecia haver trilhas na grama aqui e ali, e em 1 ou 2 cantos havia nichos de sempre-vivas, com um banco de pedra ou altas urnas de flores cobertas de musgo. Quando chegou perto da segunda dessas alcovas, parou de pular. Antigamente havia ali um canteiro de flores, e ela pensou ter visto algo saindo da terra negra. Alguns pontinhos verdes claros e pontiagudos. Ela se lembrou do que Ben Witherstaff havia dito e se ajoelhou para olhar mais de perto. Sim, são as pequenas coisas que crescem e podem ser açafrões, flocos de neve ou narcisos, sussurrou. Bastante curvada sobre eles, sentiu o cheiro fresco da terra úmida e gostou muito. Talvez haja alguns outros brotando em outros lugares, disse ela. Vou dar uma olhada no jardim todo. Desta vez não saltou, caminhou. Andou devagar, mantendo os olhos no chão. Examinou os antigos canteiros e entre o mato, e depois de dar a volta, tentando não perder nada, encontrou muitas outras pontas de um verde suave e se empolgou novamente. Não é um jardim totalmente morto, exclamou baixinho. Mesmo que as roseiras tenham morrido, há outras coisas vivas. Ela não sabia nada sobre jardinagem, mas a grama parecia tão espessa em alguns dos lugares onde os pontos verdes abriam caminho
que imaginou que lhes faltava espaço para crescer. Procurou até encontrar um pedaço de madeira bastante pontudo. Ajoelhou-se e cavou, arrancando ervas daninhas até abrir pequenas clareiras ao redor deles. Agora parece que podem respirar, disse ela, depois de terminar com os primeiros. Vou fazer muito mais. Farei tudo o que puder. Se não der tempo hoje, posso voltar amanhã. Foi de um canto a outro, cavou e capinou, e se divertiu tanto, que foi de canteiro em canteiro, e até o gramado sob as árvores, sem perceber. O exercício a deixou com tanto calor, que primeiro tirou o casaco e depois o chapéu, e sem saber, sorria para a grama e para os brotos verdes claros o tempo todo. O pisco continuava extremamente ocupado. Ele ficou muito satisfeito ao ver a jardinagem iniciada em sua propriedade. Costumava sempre observar Ben Witherstaff, pois onde a jardinagem é feita, todos os tipos de coisas deliciosas são revolvidas com o solo. Agora ali estava aquela nova criatura que não tinha nem a metade do tamanho de Ben, mas que tinha o bom senso de entrar em seu jardim e colocar as mãos à obra. Dona Mary trabalhou no jardim até a hora de ir almoçar. Na verdade, ela demorou a se lembrar, e ao vestir o casaco e o chapéu e pegar a corda, não pôde acreditar que trabalhara 2 ou 3 horas. Havia estado realmente feliz durante todo o tempo, e dezenas de pequenos pontos verdes agora podiam ser vistos em lugares arejados, parecendo 2 vezes mais alegres do que antes, quando a grama e o mato os sufocavam. Voltarei esta tarde, disse ela, olhando para o seu novo reino e falando com as árvores e as roseiras como se a ouvissem. Então ela correu suavemente pela grama, empurrou a velha porta lentamente e deslizou por baixo da era. Com as bochechas muito coradas e olhos brilhantes, devorou seu almoço, a ponto de Marta ficar encantada. 2 pedaços de carne e 2 potes de arroz doce. Ela exclamou: Eita, a mãe vai ficar feliz quando eu contar o que a corda de pular fez com você. No curso de sua escavação com a vara pontiaguda, Dona Mary desenterrara uma espécie de raiz branca, parecida com uma cebola. Colocou-a de volta no lugar e afagou cuidadosamente a terra sobre ela. Agora perguntava se Marta saberia dizer o que era. Marta, perguntou ela, o que são umas raízes brancas que se parecem com cebolas? São os bulbos, respondeu Marta. Muitas flores da primavera crescem deles.
Os pequeninos são de floco de neve e açafrão. E os grandes são narciso, junquilho e nambué. Os maiores de todos são os lírios e as bandeiras roxas. Eita, eles são lindos! Deacon tem um monte deles plantado no quintal. Deacon sabe muito sobre eles? Perguntou Mary com uma nova ideia, tomando conta dela. Nosso Deacon pode fazer uma flor nascer num tijolo. A mãe fala que ele faz brotar do chão com a voz. Os bulbos vivem por muito tempo? Eles viveriam anos e anos se ninguém cuidasse deles? Perguntou Mary ansiosa. Eles mesmos se cuidam, explicou Marta. É por isso que os pobres podem se dar ao luxo de ter eles também. Se você não incomoda eles, a maioria trabalha debaixo da terra a vida toda e se espalham e vão brotando. Tem um lugar no bosque aqui perto com um monte de floco de neve. É a paisagem mais bonita de Yorkshire quando a primavera chega. Ninguém sabe quando foram plantados lá. Queria que a primavera já tivesse chegado, disse Mary. Quero ver todas as coisas que crescem na Inglaterra. Ela havia terminado seu almoço e se sentou em seu lugar favorito no tapete da lareira. Eu gostaria de ter uma pá de mão, disse ela. Para que você quer uma pá? Perguntou Marta, rindo. Vai começar a cavar? Posso contar isso para a mãe também? Mary olhou para o fogo e ponderou um pouco. Ela precisava ter cautela se pretendia manter o seu reino em segredo. Embora não estivesse fazendo nada de errado, se o Sr. Craven descobrisse sobre a porta, ficaria terrivelmente bravo e pegaria uma nova chave e a trancaria para sempre. Ela realmente não podia deixar que isso acontecesse. Este lugar é tão grande e solitário, disse ela lentamente, como se ruminasse o assunto. A casa é solitária, o bosque é solitário e os jardins são solitários. Muitos lugares estão fechados. Nunca fiz muitas coisas na Índia, mas havia pessoas para eu observar. Nativos e soldados marchando e às vezes bandas tocando. E minha aia me contava histórias. Não há ninguém com quem conversar aqui, exceto você e Ben Witherstaff. E você tem que fazer seu trabalho. E Ben Witherstaff não fala muito comigo. Pensei que se eu tivesse uma pá de cabo curto, eu poderia cavar em algum lugar e poderia fazer um pequeno jardim se ele me desse algumas sementes. O rosto de Marta se iluminou. Olha só! Exclamou. Se essa não foi uma das coisas que a mãe disse. Ela disse, tem tanto espaço naquele lugar, por que eles não dão um pouco de terra para ela, mesmo que ela só plantasse umas salsinhas, uns rabanetes? Ela ia cavar e carpir e ia ficar feliz. Foram essas palavras que ela disse. Foram mesmo? Desconfiou Mary. Quantas coisas ela sabe, não é? Eita! Exclamou Marta. É como ela diz. Uma mulher com 12 filhos aprende mais do que as letras do alfabeto.
filho é bom igual matemática para fazer a gente descobrir as coisas. Quanto custaria uma pá? Uma pequena? Perguntou Mary. Bom, Marta pensou um pouco. No vilarejo de Dwight tem uma lojinha onde eu vi uns conjuntinhos de jardim com pá, ancinho e garfo, tudo amarrado por 2 xelim. E eles eram fortes o bastante para trabalhar de verdade. Tenho mais do que isso na minha bolsa, disse Mary. A senhora Morrison me deu 5 xelins e a senhora Medlock me deu algum dinheiro do Sr. Craven. Ele lembrou tanto assim de você? Admirou-se Marta. A senhora Medlock disse que eu teria 1 xelim por semana para gastar. Ela me dá 1 todo sábado. Eu não sabia no que gastar. Minha nossa, isso que é riqueza, disse Marta. Com isso dá para comprar qualquer coisa no mundo que você quiser. O aluguel da nossa casa é só 1,03 pence. E pagar isso é igual arrancar os olhos com os dentes. Olha, acabei de pensar numa coisa. E colocou as mãos aos quadris. O quê? Perguntou Mary ansiosamente. Na lojinha de Dwight, eles vendem uns pacotes de semente de flor por 1 centavo cada. E o nosso Deacon sabe quais são as mais bonitas e como cuida delas. Ele sempre vai para Dwight só para passear. Você sabe escrever carta com letra de forma? Disparou. Eu sei escrever, respondeu Mary. Marta balançou a cabeça. Nosso Deacon só lê se for de forma. Se conseguir, a gente escreve uma carta para ele e pede para ele ir comprar as ferramentas e as sementes tudo junto. Ai, você é uma boa menina. Mary se emocionou. Você é de verdade. Não sabia que você era tão boa. Sei que posso escrever a carta se tentar. Vamos pedir à senhora Medlock uma caneta, tinta e algumas folhas de papel. Eu tenho umas, disse Marta. Comprei para escrever uma carta para a mãe. Vou lá buscar. Saiu correndo do quarto e Mary parou perto do fogo, torcendo suas mãozinhas finas com puro prazer. Se eu tiver uma pá, ela sussurrou, posso afofar a terra e carpir as ervas daninhas. Se eu tiver sementes e elas florescerem, o jardim não estará morto, ele ganhará vida. Mary não saiu de novo naquela tarde, pois quando Marta voltou com sua caneta, tinta e papel, teve de tirar a mesa e levar os pratos e travessas para baixo. Quando a criada entrou na cozinha, a senhora Medlock estava lá e lhe deu outra tarefa. Então Mary esperou pelo que se lhe pareceu muito tempo antes dela voltar. Escrever para Deacon foi um trabalho duro. Mary aprendera muito pouco, porque como suas tutoras não gostavam muito dela, não perdiam muito tempo ensinando. Ela não conseguia soletrar muito bem, mas descobriu que podia escrever se tentasse. Esta foi a carta que Marta ditou a ela. Meu caro Deacon, envio esta na esperança de encontrá-lo bem, como estou neste momento. A dona Mary tem muito dinheiro. Você poderia ir a Dwight comprar algumas sementes de flor e um conjunto de ferramentas de jardim para que faça um canteiro de flores?
Escolha as mais bonitas e fáceis de cultivar, porque ela nunca fez isso antes e morou na Índia, que é bem diferente. Mando meu amor à mãe e a cada um de vocês. A Dona Mary vai me contar muito mais, para que eu fale a vocês sobre elefantes e camelos e cavalheiros caçando leões e tigres. Sua querida irmã, Martha Poebe Swerbe. Vamos colocar o dinheiro no envelope e eu peço para o açougueiro levar ela no carrinho. Ele é um grande amigo do Dico, propôs Martha. Como vou pegar as coisas quando o Dico as comprar? Ele mesmo vai trazer para você. Ele vai gostar de andar até aqui. Ah, exclamou Martha. Então eu o conhecerei. Nunca pensei que veria Dico. Você quer ver ele? Perguntou Martha de repente, pois Mary parecia muito empolgada. Sim, quero. Nunca conheci um menino amado por raposas e corvos. Quero muito conhecê-lo. Martha estremeceu discretamente, como se algo lhe viesse à mente. Agora que lembrei, ela irrompeu. Lembrei que estava esquecendo daquilo. E pensei que ia contar para você logo de manhã. Eu perguntei para a mãe e ela disse que vai pedir para a senhora Medlock ela mesma. Você quer dizer, Mary começou, o que eu disse na terça-feira. Perguntar para ela se você podia ir um dia na nossa cabana e comer um pouco do bolo de aveia quente da mãe, com manteiga e um copo de leite. Parecia que todas as coisas interessantes estavam acontecendo naquele mesmo dia. Pensar em atravessar a charneca à luz do dia e com céu azul. Pensar em entrar na cabana que abrigava 12 crianças. Ela acha que a senhora Medlock me deixa ir? Perguntou bastante ansiosa. Ela acha sim. Ela sabe como a mãe é uma mulher arrumada e como nossa casa é limpa. Se eu fosse, conheceria sua mãe, assim como o Dico, disse Mary pensando a respeito e gostando muito da ideia. Ela não parecia ser como as mães da Índia. Seu trabalho no jardim e a agitação da tarde acabaram fazendo com que ela se sentisse tranquila e contemplativa. Martha ficou com ela até a hora do chá e ambas se sentaram confortavelmente em silêncio e depois conversaram um pouco. Logo antes de Martha descer para pegar a bandeja de chá, Mary lhe fez uma pergunta. Martha, a copeira voltou a ter dor de dente hoje? Martha se surpreendeu um pouco. Que pergunta é essa? Disse. É que enquanto fiquei esperando você voltar, abri a porta e fui pelo corredor ver se você estava a caminho. Então ouvi aquele choro abafado de novo, como ouvimos na outra noite. Como não está ventando hoje, não poderia ter sido vento. Eita! Inquietou-se Martha. Você não pode ficar andando nos corredores ouvindo coisa. O Sr. Craven pode ficar tão zangado que nem sei o que faria. Eu não estava bisbilhotando, justificou Mary. Estava apenas esperando por você e ouvi. Foram 3 vezes. Menina, ouviu só a campainha da Sra. Medlock? Disse Martha. E saiu quase correndo do quarto.
casa mais estranha em que alguém já morou, disse Mary sonolenta, ao deitar a cabeça no assento almofadado da poltrona. Ar fresco, cavar e pular corda lhe deram um sono, lhe deram um cansaço tão agradável que logo adormeceu. Fim do capítulo 9. Eu também espero que você tenha já adormecido. Se não, se ainda estiver acordado, que tenha ao menos gostado e relaxado com esta incrível história, e que em breve durma tranquilamente, e que acorde pela manhã muito bem disposto, renovado por ter dormido tão bem. Aliás, já se imagine assim, dormindo maravilhosamente bem e acordando todas as manhãs, feliz, bem disposto, com energia, por ter dormido tão bem durante a noite toda. Vá se entregando ao sono, deixando ele tomar conta de você mais e mais, à medida que você respira e relaxa. Bons sonhos e até o próximo vídeo com muito mais histórias incríveis para você relaxar e dormir.